Olha só, Mori, eu odeio ter que dizer isso, mas o que as pessoas chamam de amor é só uma reação química para levar os animais à reprodução. Te pega com força, Mori, mas vai se apagando devagar, deixando você encalhado num casamento. Eu fiz isso, seus pais vão fazer isso. Quebre o ciclo, Mori, fica por cima disso. Foque na ciência. Por que sentimos essa necessidade quase desesperada de sermos amados? Essa pergunta parece simples, mas é o tipo de coisa que atravessa a nossa vida inteira, desde a infância até aquele momento constrangedor em que você fica online esperando a pessoa responder e começa a criar teorias conspiratórias porque a mensagem ficou no visualizado. Freud explica que o ser humano nasce completamente dependente, incapaz de sobreviver sozinho, e é nesse primeiro contato com quem cuida de nós que surge a ideia de amor como segurança. Ser amado, nesse sentido, não é só carinho, é sobrevivência emocional. Nosso inconsciente aprende cedo que amor significa proteção, acolhimento e validação. Então, quando adultos, seguimos buscando esse mesmo sentimento, só que agora em parceiros, amigos e até em curtidas nas redes sociais. É como se o cérebro dissesse: Ei, lembra quando amor significava não morrer? Então vamos continuar garantindo isso. E assim, sem perceber, passamos a vida tentando preencher esse desejo primitivo de sermos escolhidos, vistos e confirmados como importantes. Freud também fala que o amor está profundamente ligado ao nosso narcisismo. Calma, não é xingamento. Para a psicanálise, o narcisismo é o investimento de amor em si mesmo. Quando alguém nos ama, é como se dissesse: aquilo que você é vale a pena. E isso massageia o ego de um jeito maravilhoso. É por isso que ser amado faz a autoestima subir. E a rejeição dói tanto, às vezes mais, do que uma topada no dedinho. O problema começa quando essa necessidade vira dependência, quando o amor do outro passa a ser o único espelho onde a pessoa se enxerga. Nesse ponto, o relacionamento deixa de ser troca e vira muleta emocional. Freud diria que o sujeito passa a buscar no outro aquilo que não conseguiu consolidar dentro de si. E aí nasce o terreno perfeito para relações confusas, cheias de medo, expectativa excessiva e aquela pergunta clássica: será que eu sou o suficiente? Agora entra a segunda parte dessa história. Se queremos tanto ser amados, por que sabotamos bons relacionamentos? Parece contraditório, mas Freud ajuda a entender isso também. Ele fala sobre a compulsão à repetição, que é basicamente a tendência inconsciente de reviver padrões antigos, mesmo que eles tenham sido dolorosos. Ou seja, a pessoa diz que quer um relacionamento saudável, mas o inconsciente dela está treinado para o caos. Se o amor lá atrás veio junto com ausência, instabilidade ou medo, é isso que passa a parecer familiar. Quando surge algo tranquilo, respeitoso e estável, o cérebro estranha e pensa: isso está errado, cadê o drama? Vamos criar um agora. Resultado: a pessoa arruma problema onde não tem, cria conflito, se afasta ou simplesmente perde o interesse. Não porque o relacionamento é ruim, mas porque ele não ativa os velhos gatilhos emocionais. Freud também fala do medo da perda como um motor poderoso da autossabotagem. Amar alguém de verdade significa se expor, e o inconsciente odeia risco. Quanto mais importante o outro se torna, maior a ameaça de sofrer caso esse amor acabe. Então, paradoxalmente, o sujeito prefere destruir antes do vínculo ficar profundo demais. É como terminar o filme antes da cena triste, para fingir que nada aconteceu. Esse comportamento pode aparecer em atitudes como testar o parceiro o tempo todo, provocar ciúmes, criar discussões desnecessárias ou se fechar emocionalmente. Tudo isso funciona como um mecanismo de defesa. Se eu não me entrego por completo, também não sofro por completo. Só que o preço disso é alto, porque junto com a dor, a pessoa também evita a intimidade, a conexão e o crescimento que o relacionamento poderia oferecer. Outro ponto central em Freud é o conflito entre desejo e medo. Queremos amor, mas também queremos controle. Queremos proximidade, mas sem perder a autonomia. E é aí que o inconsciente entra em curto-circuito. Quando o correlacionamento começa a ficar sério, surgem pensamentos do tipo: e se eu perder minha liberdade? E se eu não for bom o suficiente?
E se isso acabar mal? Esses medos não aparecem do nada, eles são construídos ao longo da vida, a partir de experiências passadas e observações, inclusive da relação dos nossos pais. Freud diria que muito do que vivemos no amor é uma tentativa de recriar o trauma da infância para ver se dessa vez ganha o jogo. Spoiler, não ganha. O problema é que, sem consciência disso, acabamos descontando no parceiro atual dores que não começaram ali. E claro, não dá para falar de autossabotagem sem falar do famoso mecanismo de defesa chamado racionalização. É quando a pessoa cria justificativas aparentemente lógicas para atitudes que, no fundo, são emocionais. Ah, terminei porque não era o momento certo. Não deu certo porque somos muito diferentes. Eu prefiro ficar sozinho. Às vezes tudo isso é verdade, mas em muitos casos é só o inconsciente tentando proteger o ego de encarar o medo de amar. Freud mostra que o ser humano é especialista em se enganar para não entrar em contato com aquilo que dói. E assim, relacionamentos promissores vão sendo descartados não por falta de amor, mas por excesso de defesas emocionais. No fim das contas, a necessidade de ser amado e a sabotagem dos relacionamentos fazem parte do mesmo pacote psíquico. Queremos amor porque ele nos confirma, nos protege e nos dá sentido, mas sabotamos porque amar nos obriga a lidar com inseguranças, medos antigos e feridas que preferíamos manter escondidas. Freud não traz respostas prontas, mas oferece uma chave importante: tornar consciente aquilo que é inconsciente. Quando entendemos nossos padrões, começamos a perceber que o problema nem sempre está no outro, mas na forma como aprendemos a amar. E talvez o verdadeiro desafio não seja encontrar alguém que nos ame, mas aprender a sustentar esse amor sem fugir dele quando ele finalmente acontece. E você? Já sabotou algo incrível ou conhece alguém que é mestre nisso? Comenta aqui embaixo, sem citar o nome do ex, ou cita "A gente não julga". E não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!